Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nos primeiros 3 versos deste salmo, Davi fala sobre o pastor, sobre o Senhor. Davi diz que ele é o meu pastor, ele faz-me deitar em verdes pastos, ele refrigera a minha alma. Nos versos 4 e 5, Davi, em vez de falar sobre o pastor, ele fala com o pastor, com o Senhor. Tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa, tu unges a minha cabeça. No último verso, Davi volta outra vez a falar sobre o pastor. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Era porque Davi conhecia bem o Senhor que ele podia falar sobre ele. Mas não basta conhecer o Senhor e falar sobre ele. É necessário também falar com ele, orando, louvando, adorando. Neste verso, Davi vai falar de algo que podemos dizer é uma fase difícil na sua vida, uma crise na sua vida. A passagem pelo vale da sombra da morte. É exatamente neste ponto do Salmo que Davi, em vez de dizer não temeria mal algum porque ele está comigo, Davi diz porque tu estás comigo. Não é verdade que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nos chegamos mais perto de Deus? Nos pastos verdejantes, a ovelha pode ter a tendência a não sentir necessidade do pastor. Mas quando tem que passar pelo vale, a ovelha procura não deixar de estar perto do pastor. Por que é que o pastor permite que a ovelha passe por uma situação assim tão difícil e perigosa como o vale da sombra da morte? Porque provavelmente é a única forma que o pastor tem para passar de um lugar onde o alimento acabou para outro lugar onde a ovelha volta a ter pastos verdejantes. Assim é conosco. Podemos ter que passar por vales na nossa vida, por situações de doença, perigos e um dia até a própria morte. Em Provérbios 18:14 diz que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Isto é, vamos aguentar a doença, a dificuldade, o perigo, se o nosso espírito estiver bem. Por isso, necessitamos nesses momentos que o bom pastor nos levante, nos console. Como é que ele faz isso? Com a sua vara e o seu cajado. Com o seu poder sobrenatural. Como Deus fez com o povo de Israel, trazendo-lhe libertação do exército de Faraó através da vara e o cajado de Moisés, abrindo o mar vermelho. Jesus, ele próprio, passou não apenas pelo vale da sombra da morte, mas pela própria morte. E o Pai o abandonou nesse momento. Mas ele, como bom pastor, suportou tudo isto, para que nós hoje nunca tivéssemos de estar sozinhos, nunca fôssemos derrotados ou ficássemos sem consolo. Ele foi à cruz para que hoje todos aqueles que são suas ovelhas pudessem ter o seu espírito. Quando Jesus é o nosso pastor, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, não necessitamos de ser guiados pelo medo. Até mesmo o medo do vale da sombra da morte, pois escolhemos ser guiados por aquele que está conosco, ser guiados pela sua vara e o seu cajado, pois ele não nos tem dado um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Espírito Santo que Deus nos tem dado é um espírito de fortaleza. Como é que podemos ter essa força em nós? Simplesmente deixando que o bom pastor nos guie, nos leve, a entregarmos-lhe todo o nosso ser e confiar, acreditar, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo que Deus nos deu
é um espírito de amor. Como é que podemos ter esse amor em nós? Deixando que o bom pastor nos ame, não querendo merecer o seu amor. Quando sabemos e sentimos e entendemos que somos amados, o medo é expulso. Porque aquele que nos podia matar, nos podia condenar, deu-nos a sua própria vida. Escolheu nos adotar. Escolheu nos amar. O Espírito Santo que Deus nos tem dado é um espírito de moderação. Como é que podemos ser moderados e não controlados pelos nossos sentimentos de ansiedade e de medo? Enchendo-nos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o Consolador, aquele que está sempre ao nosso lado. E quando temos a consciência de que Deus está sempre ao nosso lado, podemos recorrer a Ele, a cada instante. É Ele que nos está a permitir passar pelo meio da dificuldade, mas também é Ele que está connosco. É Ele que nos consola.